Bom dia, gente. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a um novo webinar da Aditiva. Eu sou Leonardo Cerati e a gente vai falar hoje sobre soluções eficientes para formulações em oil and gas. Bom, como eu falei, eu sou Leonardo Cerati, sou químico industrial aqui da Aditiva. Aqui está o meu e-mail de contato, caso vocês tenham dúvidas sobre este webinar, webinars anteriores que a gente tem lá no nosso canal da Aditiva no YouTube, ou sobre indicações técnicas de produtos, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Nós temos o site também da Aditiva, que está bem completo com praticamente todos os produtos que nós trabalhamos, com descrições, e também tem lá o contato comercial, tem o chat de atendimento imediato, e temos também o serviço de atendimento ao consumidor, que é o 0800. Vocês podem ligar aí e falar com a área que vocês bem quiserem da Aditiva, certo? A agenda que a gente vai cobrir hoje, então, a gente começa ali pela parceria da Aditiva com a Lubrizol sobre o segmento Oilfield and Refinery. Posteriormente, a gente vai falar um pouquinho da cadeia de petróleo e gás, como é extraído, como é produzido, quais que são as nuances dessa cadeia produtiva inteira. Posteriormente, a gente vai falar dos tipos de aplicações, nas quais a gente vai entrar nas classes de produtos e quais produtos efetivamente a gente trabalha e indica para cada aplicação. E ao final, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, tá? Vocês já podem ir inserindo aí, vocês podem inserir no chat privado para mim ou no chat geral. E ao final eu vou respondendo aí o que der tempo, o que não der, a gente retorna para vocês por e-mail depois, ok? Então, iniciando aqui, para quem não conhece a Aditiva, para quem ainda está nos conhecendo, a Aditiva é uma distribuidora de produtos químicos há mais de 15 anos, produtos químicos e especialidades, e a gente atua aí a nível nacional diversos segmentos. Como aqui a gente tem agroquímicos, tintas, construção, couro e têxtil, as tecnologias de impressão 3D da BASF, a gente trabalha com elas também, cerâmicas, a parte da Lubrizol, que é a Energy Refinery, a parte de home care, polimerização, plásticos, bioplásticos, plásticos compostáveis, óleos e lubrificantes e metalworking. Então, a gente tem a nossa matriz aqui em Porto Alegre, mas tem outro escritório em São Paulo também, e armazéns espalhados aí para o Brasil para atender realmente a indústria a nível nacional, né? Então, a parceria da Aditiva com o Lubrizol é com a Lubrizol Oilfield and Refinery, tá? A Lubrizol Corporation tem o motto, tem o lema, a missão aí de Move Cleaner, Create Smarter and Live Better. Então, se mover de forma mais limpa, criar de forma mais inteligente e viver melhor. É uma empresa que foi fundada, então, no ano de 1928. Tem atualmente cerca aí de 8.800 colaboradores a nível mundial. Tem mais de 100 instalações ao redor do mundo, sejam escritórios, fábricas, etc. Comercializa seus produtos em mais de 100 países no mundo e tem a matriz em Wycliffe, em Ohio, nos Estados Unidos. Tá? Então, começando aqui com a cadeia de petróleo e gás, uma pergunta bem básica, então. O que é o petróleo, né? O petróleo, então, ele vem do latim petra e óleo. Então, pedra e óleo, óleo da pedra, né? E a palavra petróleo pode ser designada tanto para o óleo quanto para o gás natural extraídos, e é então combustível fóssil, originado da decomposição não oxidante de matéria orgânica e é armazenado em sedimentos. A gente vai ver, vai descrever as rochas mais para frente. E esse combustível ele migra através de aquíferos e fica armazenado em reservatórios rochosos, como a gente vai ver na imagem que vai estar no próximo slide, tá? Então, essa transformação, a formação do petróleo, ela ocorre em um ambiente apropriado, onde se acontece a matéria orgânica, ocorre um aumento de carga sedimentar nela, com a temperatura. Então, são condições termoquímicas bem específicas e a um longo período de tempo para realmente formar o petróleo. E ocorre, então, em um processo de 4 estágios, a diagênese, a catagênese, a metagênese e o metamorfismo. Então, dá para resumir que a geração do petróleo ela se dá como resultado da transformação da matéria orgânica e sedimentos pela contribuição do calor do interior da Terra, tá? Então, a gente vai entrar um pouco na parte de geologia aqui, mas as rochas metamórficas podem ser divididas entre rocha geradora, rocha selante e rocha reservatório, tá? A rocha geradora é a que vai realmente gerar o petróleo, é uma rocha sedimentar de granulação fina,
e que, quando submetida à pressão, temperatura e uma barreira de baixa permeabilidade, vai criar a condição para a formação de hidrocarbonetos, que é o petróleo, que nada mais é que uma mistura de diversos hidrocarbonetos, compostos oxigenados, nitrogenados, sulfurados, entre muita coisa, né? E temos também a rocha selante, ou a rocha capiante, que é uma rocha que tem a capacidade de impedir a passagem do petróleo e gás após o processo de migração. Então, se não tivesse ela, poderia ocorrer o chamado processo de exudação, que é quando o petróleo vaza para a superfície da Terra, né? E ela é impermeável e também dotada de plasticidade, justamente para ter conformações e não desmoronar, não rachar. E temos, então, a rocha reservatório, que é uma rocha porosa de grande importância, que vai armazenar o petróleo realmente expulso das geradoras após esse processo de migração. Então, aqui na imagem, a gente pode ver em preto aqui o petróleo, em branco, onde seria a representação do gás, e a água em azul, e nessa rocha cinza aqui seria a rocha reservatória, que é a que armazena tudo isso, e a rocha marrom escura ou laranja aqui seria a rocha capeadora ou rocha selante. A cadeia do petróleo e gás pode ser dividida, então, em 5 etapas, tá? A primeira etapa delas é a prospecção, a segunda é a perfuração dos poços, a terceira é a explotação e produção nos poços que se achou petróleo de fato. A quarta a gente pode dividir entre transporte e armazenamento, que vai entrar entre as etapas aí de produção e refino, e depois do refino também. E a quinta etapa, o refino. Na imagem aqui, a gente vê dois sistemas de perfuração, né? O offshore, que é no mar, que é a imagem da esquerda, e o onshore, em terra, que é a imagem da direita. Bom, a primeira etapa, então, é a de prospecção, onde lá no espaço os satélites vão colher informações geológicas para tentar encontrar possíveis bacias sedimentares petrolíferas. Então, essas informações vão ser colhidas por satélites e vão ser analisadas por especialistas, como, por exemplo, geólogos. E, através de métodos diretos ou indiretos, vai se avaliar se é possível encontrar petróleo em determinada região, tá? Por métodos bem específicos e técnicos. Se for avaliado que é possível, se inicia a perfuração de um poço chamado de poço pioneiro para confirmar a existência de petróleo realmente, que é o método que é usado para realmente verificar, porque só os satélites, os métodos diretos e indiretos não vão afirmar com toda certeza. Se for confirmada a existência do petróleo nesse poço pioneiro, é feito um estudo de avaliação e de viabilidade econômica da exploração naquele local. Caso positivo, então, é feito a etapa da perfuração, que pode ser onshore ou offshore, como eu falei, e só é concluída até atingir a profundidade final que foi programada pelos estudos geológicos, tá? Então, se utiliza esse sistema de equipamentos aqui que vocês veem na imagem, tá? No qual tem uma sonda de perfuração e, com o auxílio de uma broca, ela vai perfurar as formações rochosas do solo na superfície já. E, para isso, é preciso o chamado fluido de perfuração ou lama de perfuração, que é utilizado realmente para evitar a entrada de fluido de informações, desmoronamentos, e uma das funções principais dela é trazer o cascalho do fundo do poço para a superfície. O que é o cascalho? É as partículas sólidas que vão se soltando na medida que tu vai perfurando. E eles são importantes porque é esse cascalho que vai ser trazido para a superfície que os geólogos vão analisar para verificar ou não a existência de petróleo, como é que está o progresso dessa expedição. Uma coisa que é um tanto óbvia é que, à medida que tu vai perfurando, é natural que as paredes colapsem, as paredes desmoronem. Então, para isso, é feito um revestimento das paredes do poço com a chamada coluna de revestimento, que são umas estruturas de aço, tá? E essa coluna de revestimento, entre a estrutura de aço e a parede do poço, é feita uma etapa chamada cimentação, para dar realmente estrutura. Quando chega na profundidade final, tem a última coluna de revestimento, que é a de produção. Então, aquela chamada de canhoneada. Por quê? Porque nas paredes ela vai perfurar com cargas explosivas, ou seja, vai chegar em tal nível da perfuração em que tu vai atingir a parede ali da rocha reservatória. Então, com a ajuda de cargas explosivas, vai se quebrar as paredes e essa explosão vai permitir que o petróleo ele atravesse da rocha reservatória e atravesse o cimento e o tubo e chegue no interior do poço para que ele possa começar a ser produzido, né?
O poço, então, depois recebe um equipamento chamado cabeça de poço, que vai realizar a vedação das colunas do revestimento e vai servir de ancoragem para elas mesmas. E durante a produção, instala-se um conjunto de válvulas, então, chamado árvore de Natal, que vai ter dispositivos de segurança e controle de produção para que essa produção progrida. A quarta etapa, a gente pode considerar, então, o transporte e armazenamento, tá? Que após a explotação, a produção ali, o petróleo e gás vão ser transportados para as refinarias. Isso normalmente é feito por meio de dutos, em onshore, em terra, né? Mas também pode ser feito por meio rodoviário ou ferroviário, mas o meio marítimo também é comum para exportação ou para ambientes offshore. Então, aqui na ilustração, a gente pode ver ali o barquinho para representar o meio marítimo. Aqui nós temos o meio ferroviário, com os trens, e também o caminhão aqui para representar o meio. Então, e depois do refino também, os derivados do petróleo, que foram processados, vão ser transportados para grandes centros consumidores e também para terminais marítimos, que a gente tem bastante aqui no Brasil. A quinta etapa, e uma das mais importantes, é a parte do refino, tá? Que é uma parte de beneficiamento do petróleo bruto, porque o petróleo bruto ele não tem muita utilidade as it is. Então, é refinado para a obtenção de produtos específicos, como, por exemplo, a gasolina. Então, em estado natural, é uma mistura de hidrocarbonetos, compostos oxigenados, nitrogenados, enfim, muitos compostos. Então, isso é fracionado em frações de hidrocarbonetos que vão ser utilizados posteriormente. Então, o processo pode ser dividido em separação, conversão, tratamento e processos auxiliares. A separação, então, são os métodos físicos, por exemplo, a destilação, que vai separar em frações. A conversão são métodos químicos para aumentar a qualidade das frações. O tratamento vai ser a remoção de compostos indesejados, purificação, etc. E os processos auxiliares vão ser aqueles que vão dar vazão para toda essa cadeia produtiva e de utilidade. Aqui a gente não vai entrar em detalhes, mas é um fluxograma básico do refino, tá? Que a gente tem aqui na parte da esquerda a destilação atmosférica, a vácuo e o coqueamento retardado. As destilações a gente pode usar como processos físicos. Nos processos de conversão, a gente pode ver o FCC aqui, que é o craqueamento catalítico fluido, a reforma catalítica também, para a obtenção das frações mais puras, né? E aqui, só para exemplificar como é que funcionam as frações do refino do petróleo, a parte mais pesada vai ser o asfalto, depois nós temos o óleo combustível, lubrificante, diesel, o querosene, a gasolina, a nafta, e a fração mais leve, obviamente, o gás. As aplicações, então, aqui eu dividi em tipos, tá? Que é o que a gente vai adequar a cada produto depois. Então, a gente tem os fluidos de perfuração, químicos para produção e refinaria. Temos a parte de controle de areia, tratamento de águas e estimulação de poços. E também a parte de intermediários, que vai englobar toda a cadeia, né? Produtos que vão entrar em todo o espaço de tempo. Bom, os fluidos de perfuração, então, como eu falei, é a lama de perfuração, o fluido de perfuração, que é aquilo usado para transportar os cascalhos retirados lá para a superfície. Algumas das funções dos fluidos, tá? É a proteção hidrostática das paredes contra o colapso, contra o desmoronamento, a prevenção de influxo dos fluidos da formação para o poço em si, e o controle de perda de água para a formação geológica. Tá? Alguns dos aditivos usados nessas formulações são biocidas, emulsificantes, inibidores de corrosão, garantidores de fluxo e sequestrantes de H2S. A parte de biocidas, a gente vai ver que eles são utilizados em todo o processo produtivo e sequestrantes de H2S também são muito importantes. Tá? Nos químicos de produção, são aqueles produtos, aquelas matérias-primas, aditivos, que são utilizados na etapa da produção, que tem como objetivo final que o petróleo chegue ao topo, tá? E que isso ocorra com o menor número de restrições possíveis, sem diminuição da vazão, sem bloqueios. E também outro ponto muito importante é que esses químicos sejam usados para que o ativo chegue íntegro. O ativo seria o petróleo, né? Então, algumas das funções que esses químicos vão ter na parte da produção. A garantia do fluxo, para que chegue ao topo sem restrições. A separação óleo e água. Afinal, o petróleo ele vem misturado com água,
justamente por causa das parafinas e asfaltenos e outras resinas que vão manter essa emulsão óleo-água juntas. E a água realmente tem que ser separada, porque é um grande causador de problemas microbiológicos, de corrosão, e também dos sólidos sais que tem ali vão causar incrustações. Tem que ter uma integridade dos ativos. Então, alguns dos aditivos usados nessas formulações vão ser biocidas, como sempre, depressor de ponto de fluidez, que são os melhoradores de fluidez, desemulsificantes, que vão realizar essa separação óleo-água, inibidores de corrosão, inibidores de parafina e inibidores de incrustação. A refinaria a gente já descreveu um pouquinho, então, mas é para separar, as frações desejadas, processar elas e transformar em produtos derivados de utilidade em qualidade, né? Então, alguns dos aditivos usados são anti-incrustantes, antioxidantes, depressores de ponto de fluidez, inibidores de corrosão, entre muitos outros, né? Mas aqui, porque tudo depende do processo que vai ser feito depois, mas aqui só para dar um destaque. Na parte de intermediários, então, a gente vai ter produtos para uso em todas as atividades, todas as fases de atividade em oil field. Então, a gente vai ter amidas, betaínas, fosfonatos, imidazolinas, poliacrilatos, tireazinas, etc. A parte de simulação de poços é muito importante também, porque é aquela atividade que vai aumentar ou vai restaurar a produtividade de um poço, tá? E isso acontece por meio de alguns métodos. O primeiro deles é o fraturamento hidráulico, que um fluido ele é injetado abaixo no poço em uma temperatura acima da... temperatura não, desculpa. Uma pressão acima da pressão de fraturamento, que se chama, que é a pressão que vai realmente fraturar o solo ali, vai fraturar as formações geológicas. Ou é feito através da estimulação na matriz, que também é um fluido que vai entrar no poço, mas que ele vai entrar numa pressão abaixo da pressão de fraturamento, ou seja, não vai fraturar. Então, são usados fluidos ácidos ou base solvente nesse tipo de processo. E os aditivos usados nas formulações, então, são agente espumante, biocidas, controladores de argila, controladores de H2S, dispersantes, inibidores de corrosão, parafina, incrustação. São diversos produtos que são utilizados nesses fluidos para realmente obter a melhor performance. Em controladores de areia, isso acontece bastante, ocorre a produção de partículas durante a extração dos fluidos de uma rocha, reservatório. E isso é designado, então, produção de areia. Essa areia, ela pode causar danos como abrasão, desgaste de equipamentos, dutos, a perda da produtividade e, por fim, também o colapso do revestimento. Então, para evitar esses problemas, a Lubrizol tem a solução chamada SAN8HF, que é um produto, que é uma tecnologia, na verdade, que ocasiona na conglomeração da areia, tá? E isso, esse produto aumenta a tração entre as partículas sem impor danos, porque ela enclausura a formação de areia e finos e reduz a migração dela. Então, isso ocorre um aumento de produtividade. E aqui a gente tem uma foto bem legal da própria Lubrizol de teste, da conglomeração de areia mesmo, essa solução, que realmente dá para ver que é muito bem feita. Aqui, então, as classes de produtos que a gente vai falar com base naquelas aplicações. Vou detalhar um por um. Aqui embaixo, vocês vão ver essa bolinha aqui, com a foto, que é a foto realmente da aplicação. Por exemplo, essa fotinho da aplicação em refinaria. Então, as incrustações são muito comuns, não só no ambiente petroquímico, mas na indústria química em geral, em tubulações e dutos, etc. Então, esses aditivos anti-incrustantes, eles vão atuar na prevenção e na eliminação dos depósitos, sejam salinos, óxidos metálicos, etc. Eles vão ter uma ação dispersante com alto peso molecular, tá? E tem que suportar elevadas temperaturas devido ao processo, né? A primeira solução da Lubrizol, então, é o produto Lubrizol 2600, que é um dispersante à base de succinimida. Ele não acarreta na formação de cinzas e é utilizado, então, para a formulação de produtos anti-incrustantes altamente eficientes. Já o Lubrizol 2604 é um detergente de magnésio sulfonato, tá? Ele é usado como um modificador de combustão multifuncional em óleos combustíveis residuais. Os dispersantes aqui. Eu coloquei como a aplicação principal, então, os fluidos para perfuração. Tá?
eles vão reduzir a atração entre as partículas de argila, tornando-as dispersas no meio líquido, tá? Vai ter uma consequente redução na viscosidade e no limite de escoamento do fluido argiloso, o que vai realmente aumentar a produtividade, né? A primeira solução aqui é o Lubrizol 2260, que é um ZDDP, desculpa. Ele é eficaz em silicatos e outros sistemas base água de fluidos. Ele é usado para reduzir o torque e o arrasto nos poços de perfuração. Já o Lubrizol 2634 é uma poliolefina amida alquenamina, tá? É um umectante ecologicamente correto. Ele é um reduto de viscosidade para sistemas de lama e perfuração. Os desemulsificantes, como eu falei antes, eles têm grande importância para separar a água do óleo, tá? A gente indicou como principais aplicações aqui os químicos de produção e a parte da refinaria. Então, nos químicos de produção, a emulsão realmente é gerada no processo, né? E já na parte da refinaria, ela é deliberadamente criada em alguns aspectos. Então, os desemulsificantes vão desfazer essa emulsão. Eles vão separar as fases. Então, eles vão atuar na interface das gotas de água e vão promover o deslocamento dos agregados surfactantes que estão mantendo essas fases juntas, essas fases emulsionadas, vão rapidamente dissolver, até as emulsões mais estáveis. Tá? O primeiro produto que a gente indica aqui é o ID91 da Lubrizol, que é uma mistura de surfactantes não iônicos e sulfonato de amina. Ele umedece sólidos com água e remove os sais de óleos crus de média e alta gravidade. Já o Clear Break 405 é uma mistura de tensoativo desemulsificante solúvel em óleo e vai atuar retirando o sedimento básico e a água do óleo em sistemas com baixo tempo de residência na separação de água. Os surfactantes emulsificantes são o inverso, então, dos desemulsificantes. Eles vão criar a emulsão. Em duas fases que estiverem separadas, eles vão unir, né? Aqui a gente tem aplicações em fluidos de perfuração, em estimulação de poços e também na parte de produção, em certos produtos. Eles são utilizados para formar ou manter uma emulsão estável, tá? E eles vão ser utilizados no preparo de fluidos aplicáveis tanto na perfuração quanto na produção, na estimulação e na inundação de poços também. O primeiro produto que eu destaco aqui é o Alfa 6017, que é uma alcanolamida. É um emulsificante inverso, lubrificante extrema pressão, dispersante óleo solúvel e solubilizante. Então, é realmente um produto multiatividade, né? Multifunção. É indicado para uso em sistemas base óleo. E temos também o Alfa 6332, que é uma blenda de alcanolamida e ácido graxo. É um emulsificante secundário em sistemas de fluidos de perfuração para emulsão inversa. A parte de biocidas, como eu falei antes, é extensamente utilizada. Aqui eu coloquei todas as aplicações e vai atuar realmente no controle dos micro-organismos que podem alterar as características dos fluidos. Então, os micro-organismos eles podem alterar as características dos fluidos de forma que degrade polímero, diminui a viscosidade e assim diminuir também a eficiência do fluido na aplicação. Então, todas as fases da exploração ao óleo e gás podem encontrar problemas de contaminação microbiológica e muitas vezes está associada aos níveis de sulfeto de hidrogênio. O sulfeto de hidrogênio, a gente sabe que é uma preocupação muito grande no ambiente petroquímico, justamente por ser um gás asfixiante, invisível, inodoro e também causar muitos problemas de processo, tá? Então, certas bactérias vão poder reduzir sulfatos a sulfeto de hidrogênio, H2S. Então, isso tem que ser combatido. Essas bactérias que reduzem os sulfatos, então, elas vão poder ser inibidas com o uso de biocidas. Os biocidas que a aditiva trabalha, então, são o glutaraldeído 24% e o glutaraldeído 50%, muito conhecidos aí nesse mercado, tá? Que vão ser eficazes contra os micro-organismos aeróbios e vão ser utilizados em fluidos de perfuração, completação, fraturamento, pós-injetores de água e sistemas de armazenamento a gás. Aqui eu coloquei a classe garantidores de fluxo, tá? Que eu uni 3 tipos de aditivos. Eles são inibidores de parafina e asfalteno, inibidores de incrustação e depressores de ponto de fluidez, ou melhoradores de fluidez. Esses aditivos vão realmente garantir o fluxo contínuo e sem obstruções
para que chegue o petróleo na superfície, ou o fluido, né? Então, por que que acontece? Muitas vezes no resfriamento, as ceras provenientes do poço se separam em formas de cristais e vão aprisionar o óleo cru ali dentro. E vai causar um aumento de viscosidade e até mesmo bloqueio, às vezes. Então, os aditivos garantidores de fluxo vão prevenir que ocorra aglomeração e vão inibir a formação de parafina e asfalteno, que são essas substâncias que estão ali presentes formando a emulsão do petróleo e água e que causam muitas vezes aí os bloqueios. O primeiro produto da Lubrizol que a gente indica é o Flowzol 2251, que é um inibidor de deposições de parafina e asfalteno, e ele é indicado, então, para produção e equipamentos diversos com fluxo de petróleo e óleos. O segundo produto indicado é bem parecido, o nome é o Flowzol 2252, e ele atua como um modificador dos cristais de ceras que eu mencionei anteriormente e asfalteno. E ele é eficaz tanto em óleos crus e combustíveis pesados na produção de poços ou na parte de equipamentos, tá? E, por último, o Lubrizol 5948, que é um dispersante que vai evitar aglomerações em tubos, poços e nos equipamentos. Então, aqui nas fotinhos, a gente vê como destaque para as aplicações, químicos de produção, estimulação de poços e fluidos de perfuração. A parte de inibidores de corrosão, então, a corrosão é um problema muito frequente, principalmente onde tem água, né? Por exemplo, porque nesse mercado, nesses processos produtivos, a água é muito rica em compostos com cloro, e o cloro é reduzido a cloretos, e os cloretos realmente são um dos piores íons para corroer, né? Então, é um problema frequente em tratamentos ácidos, no controle de areia e também nos fluidos de perfuração ou na produção. Então, praticamente em todas as aplicações, a gente vai ter inibidores de corrosão. Então, como eu falei, a corrosão é muito causada pela presença de cloretos, mas também de óxido de carbono e o H2S que eu mencionei anteriormente. Para a proteção de corrosão em diversos ambientes, e também que sejam miscíveis com os fluidos, temos os inibidores de corrosão da Lubrizol. O produto alfa 1018, que é uma alquilpiridina benzil quaternária usada para formular inibidores de corrosão, é também modificador de ceras e dispersante de asfaltenos, então é um produto aí multifuncional. Temos também o alfa 1080, que é a base de imidazolina de quaternária e é indicada para formular inibidores de corrosão em sistemas de perfuração, completação ou no processo produtivo. E, por último, o IC 177, que é o de quaternário de cocoamina, que é usado para formular inibidores de corrosão e também para surfactantes em sistemas base água, tá? A gente tem uma ampla gama de produtos aí para diversos métodos de aplicação, diversos tipos de fluidos. Temos, então, o sequestrante de H2S, tá? Sequestrante de sulfeto de hidrogênio. E na produção e no processamento de óleo e gás, como eu falei, pode levar à geração de gás H2S, seja na forma natural, né, que é através da redução do sulfeto de cálcio, ou por contaminação das bactérias, que vão causar o que eu falei de redução dos sulfatos a H2S. Então, como eu falei, é um problema gigantesco na indústria petroquímica, porque acarreta em altos custos operacionais, causa corrosão, causa o souring, né, que é a acidez biogênica, e também problemas graves da saúde humana, inclusive pode levar ao óbito, né? Então, a remediação pode ser feita através de sequestrantes de H2S, né? O biocida, ele ajuda no impedimento da formação do H2S, mas muitas vezes a remediação tem que ser feita também com sequestrante de H2S. Um exemplo é o Sulfaclear 8847, que é um adulto de alquilamina, e é usado em óleo, gás e sistemas multifásicos. E temos também um produto com uma tecnologia muito interessante da Lubrizol, que é o Sulfruzol 54, que é um catalisador de sulfetação, que ele vai proporcionar a produção de enxofre de modo seguro, sem odor, diferentemente de muitos outros produtos usados no mercado, como o DMDS. Então, aqui nas aplicações, a gente vê toda a cadeia produtiva de Oilfield and Refinery. O tratamento de águas também é muito importante, seja nas águas de processo ou na parte da produção do petróleo, tá? Porque tem que ocorrer um controle de depósito. Para isso, a Lubrizol depende da linha Carbosperce K700, é uma série de polímeros, então, que são polieletrólitos aniônicos funcionais,
que vão dispersar particulados como argila, óxido de ferro, lodo, entre outros particulados, e também vão inibir a formação de incrustações em um longo range de pH, que é muito importante nos tratamentos de água, e também vão sequestrar os cátions de trivalente para evitar que eles formem incrustações. Então, o produto que eu destaco aqui é o Carbosperce 798, que é um terpolímero acrilato, que ele é parcialmente neutralizado, é de baixo peso molecular e é solúvel em água. Então, ele é um polieletrólito de alta performance, com propriedades multifuncionais, como o sequestro dos íons, a dispersão dos particulados, inibição de incrustação, entre outras coisas. Bom, chegamos ao período de perguntas e respostas. Deixa eu ver aqui o tempo. Exatamente no tempo, né? Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Bom dia. Gostaria de saber se essa apresentação vai ser disponibilizada para os participantes. Vai sim. Assim que possível, ela vai ser já... ela vai ter o upload já no YouTube, então vai ficar disponível para sempre lá. Mas, caso você queira o PowerPoint, pode me mandar um e-mail aqui que eu encaminho para você, tá? Temos uma outra pergunta aqui. Vocês têm algum controlador de argila? Sim. A Lubrizol tem um produto chamado Clay Guard, que é clay de argila, né? Que é justamente para fazer o controle de argila. Até, eu não falei todos os produtos disponíveis para Oilfield Refinery aqui, tá? Eu dei umas pinceladas de alguns destaques, mas é realmente um portfólio muito extenso e que a gente pode ir conversando de acordo com as aplicações de vocês. Então, mesmo que eu não tenha falado algum produto aqui que vocês estão procurando ou precisando das formulações e desenvolvimentos, entre em contato com a gente que a gente discute aí o desenvolvimento, qual a necessidade de vocês e avalia o portfólio, tá? Nosso tempo tá bem curto aqui, pessoal, mas algumas perguntas frequentes, tá? Sobre amostras. Muitas delas a gente já disponibiliza aqui no Brasil, alguns produtos são importados, outros são nacionais, mas a gente já está com algum estoque de amostra de alguns produtos que têm mais vazão, então, por favor, nos contatem para a gente seguir os projetos com vocês, certo? Agradeço a presença de todos vocês e fiquem atentos aí que nas próximas semanas teremos novos eventos. Obrigado.